Antes de passar as mensagens que já estão chegando pela internet, as questões que já estão chegando aqui da plateia, eu gostaria de um pequeno depoimento como praticante de Atma Kriya Yoga. Eu pratico há pouco tempo, 4 anos, e já sinto assim nitidamente os resultados, não é? O Atma Kriya Yoga foi desenvolvido pelo Paramahansa Vishwananda, não é o Yogananda, é Paramahansa Vishwananda, discípulo do Babaji, e ele trouxe o Atma Kriya agora em 2007, resgatou, que é um Kriya adaptado à contemporaneidade, né, que é rápido, incisivo, forte e de resultados rápidos, porque a gente não tem tempo para praticar e o planeta também não tem mais tempo, né? Ótimo como o Mentalma, como todo o yoga que o Jean Valjean e o Paulo Gustavo também difundem. Mas eu queria falar da minha experiência, né? Que, como buscador e pela minha profissão, tive a oportunidade de fazer escambo com muitas terapias. E um dia eu vou listar tudo que eu já experimentei, né? Começando no cristianismo, espiritismo, psicologia, psiquiatria, doin, acupuntura. Caramba, passou de 60 coisas. Sempre sobrava uma pergunta para continuar a busca. E depois que eu conheci o Atma Kriya, eu não tenho mais vontade de buscar nada. Porque agora eu sei que o negócio é prática, é acumular energia, é fazer o que tem que ser feito, é parar e meditar. Né? E foi assim que eu consegui, sendo um ser politizado lá do movimento estudantil, naquele que carregava a verdade na ponta do dedo, né, mostrando para todo mundo, eu passei a conseguir ver que o buraco é muito maior do que briga entre esquerda e direita. Né? O que está em jogo é o ódio. Né? Isso é que é o grande gancho que nos prende. E é o que tem que ser trabalhado. Né? E o ódio está aqui dentro, não está lá no presidente tal, ditador tal. É em mim que acontece, é em mim que tem que ser feita a transformação, a conexão. Né? A desconexão era minha. Então, era isso só que eu queria falar, para não me estender. A questão é restabelecer a conexão conosco próprio e depois com o divino, seja lá de que forma a gente encare isso. Bom, desculpem, mas obrigado também. Passando agora as participações, a Gisele de Belo Horizonte, ela pede para que citemos o que ela escreve aqui, e ela diz que consigo praticar a respiração que aprendi no Mentalma, mas meditação nunca consegui. Tentei algumas vezes e sem sucesso. Depois diz que concordo com o Eustáquio, não sei se é a falta de paciência ou se é a minha ansiedade que atrapalha. Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre esta participação da Gisele? Paulo? Esses relatos são, creio eu, um dos mais comuns para quem já tentou fazer meditação, para quem lida com meditação. Frequentemente eu escuto pessoas me falando isso, que tentaram, e mesmo assim nunca conseguiram meditar. Talvez isso seja familiar para algumas pessoas aqui. Por que é assim? Por um motivo muito simples. Meditar não é um processo natural. Meditar é um processo antinatural. Meditação não faz parte dos hábitos que os criadores da condição humana programaram para a condição humana. Meditar é uma atitude ousada que quem está inconformado com a existência tal como ela é, tenta praticar para conseguir transcender essa condição e viver de uma forma diferente, mais digna, menos animal, mais humana,
ou mais espiritual. Então, toda e qualquer pessoa tem dificuldade para meditar. Não só Gisele, mas todos. Há anos eu tenho como hábito na minha vida a prática de meditação. Nem por isso me garante a dificuldade de meditar. Ainda tenho, reconheço no meu cérebro, no meu corpo, a dificuldade de meditar. Só que um cuidado que eu diria para a Gisele é o seguinte: quanto mais ansiedade a gente tiver para conseguir meditar, mais difícil vai ser conseguir meditar. Por quê? Na hora em que eu paro, ainda que eu aquiete a minha respiração, ainda que eu silencie o meu corpo, sem movimentos, etc. e tal, mas se dentro de mim eu tiver ânsia para alcançar o estado de meditação e desfrutar de uma sensação mais agradável, mais transcendente, de ver coisas, sentir coisas, essa ânsia nada mais é do que você ativando uma parte do sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático, que é o que ativa tudo no nosso corpo, inclusive a atividade cerebral, batimentos cardíacos, movimento respiratório e assim por diante. Quanto mais ansiedade eu tenho para alcançar um resultado, mais longe o resultado fica de mim. O que percebi na minha prática diária, dentro disso que estou dizendo a Gisele, é que o que mais produz um resultado satisfatório quando você se propõe a prática de meditação e outras disciplinas do yoga é você praticá-las, porém tomando o cuidado necessário para não tentar se relacionar com o fruto da sua ação. Ou seja, o desapego para com o resultado. Quando eu assim comecei a fazer, a coisa fluiu melhor. Talvez para ela flua melhor, talvez para vocês que me escutam flua melhor. Pratique. Pratique porque você sabe o benefício que traz, mas não pratique com a intenção de conquistar, principalmente a curto prazo, os efeitos da meditação. Em linhas gerais, meditação pode ser sintetizada como um esforço sem força da mente em se concentrar em um ponto único, se relacionando com todo o conteúdo vinculado a este ponto, a esse objeto, ou a esse objetivo. Se você está exercitando a sua atenção mental focada, unidirecionada, você está praticando meditação. Você apenas só não está colhendo os frutos que você talvez deseje. Mas isso, com o tempo, vai condicionando o seu cérebro a conseguir lidar com os impulsos do sistema nervoso autônomo simpático e conseguindo ir equilibrando, administrando a outra parte, que é o sistema nervoso parasimpático, que dá os estados de maior calma mental, diminui as ondas cerebrais e toda a consequência que deriva disso. É o que eu gostaria de dizer para a Gisele. Tá? Temos uma outra questão aqui, agora para o Jean Vauelan. Vamos ver aqui. Pergunta para o Elan. O que encontramos para além do eu superior na meditação? Nesse campo, penso eu, o intelecto humano se perde, inclusive nos próprios vocábulos que temos à disposição para utilizar. Eu, na minha experiência, que é só a que eu tenho, que eu fiz e faço com os padrões que eu posso, quando eu cismei que eu não me suportava mais nos moldes em que eu vivi entre os meus 20 e 30 anos, moldes mentais, né? Na época eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, a coisa não era tão agradável. O Brasil vivia inflação de 80% ao mês e era uma confusão terrível nas agências. E aquilo era um inferno.
E eu digo, eu não vou enlouquecer junto com isso. Então, eu comecei a criar maneiras de eu sobreviver aos meus dias na Caixa. O Mentalma surgiu disso. E, nessa época, eu me aprofundei bastante, mas bastante mesmo, nisso que a gente chama de mergulho em nós mesmos. E fui colhendo, colecionando figurinhas no meu álbum da Realidade Invisível, um pouco diferente do que eu lia em livros não semelhantes à autobiografia do Yogi, mas outras experiências de outras figuras que eu também venero e respeito no fundo do meu coração, que tinham lá as suas linhas de yoga. Eu não gosto muito de falar disso, porque vivência pessoal é vivência que não deve ser contada. Hermes Trismegisto, né, disse que quando a gente vai contar algo, a gente termina, às vezes, exagerando. Né? E eu sei disso, porque um amigo meu, uma vez, a gente via, nós éramos geólogos, e nós vínhamos, num fim de tarde, a gente se perdeu no meio do mato, em cima de uma caminhonete, e, de fato, vimos uma luz no céu. Mas sobrevivemos, chegamos em Natal, aí no outro dia, no Beer House, que era um bar que tinha em Natal, esse meu amigo começou a falar. Aí a turma na mesa, né, começou a... E aí, a luz era grande? Eles, era. Aí eu olhei para ele, porque não era tão grande assim. Mas piscava, aí ele começou a querer se fazer acreditado, e começou a exagerar. Aí eu olhava para... Mas se eu estivesse falando no lugar dele, muito fatalmente eu estaria cometendo essa mesma coisa, porque nós, seres humanos, quando a gente começa a falar, parece que é um impulso da gente querer provar ao outro que a gente não está mentindo, que a gente não... Então entra orgulho, etc. Tal. Então talvez eu não devesse, mas lá vou eu. Nas minhas experiências, muito, entre aspas, rapidamente, o psiquismo que me marca essa vida se percebeu como sendo só um sujeito que estava sendo mexido por um eu mais profundo. Esse eu mais profundo pude identificar como sendo o modo como o espírito que me anima pensa. Eu, Rogério, penso de um jeito, a moda humana, tenho o meu mundo emocional, meu mundo mental. Quando eu consigo apagar isso, há um outro eu que surge em mim que pensa mais profundamente, é o eu mais profundo. Não devia, mas lá vamos. Com o tempo, eu, entre aspas, percebi algo superior em mim a esse eu mais profundo. Eu chamei de eu superior e achei que era o máximo. Mas anos depois, algo ainda mais que eu penso que é a presença do sagrado em nós. Então eu chamaria do eu sagrado, que não sou eu. Que aí não dá mais a gente usar esse pronome possessivo ou pronome na primeira pessoa, porque é complicado, porque, de fato, aquilo não somos nós. Nós somos só faces desse eu mais sagrado. Nós somos ele atuando aqui e a gente pensando que quem está atuando somos nós, quando, na verdade, é ele que nos usa. Eu penso assim. Então, eu, na minha pequenez, coloco como sendo Rogério esse eu mais usual, só que eu sei que eu não sou Rogério, porque esse modo de Rogério pensar, eu já tive o privilégio, enquanto Rogério, de me ver morto 2 vezes, que esse corpo teve 2 paradas cardíacas, e eu sei que essa consciência de Rogério ela é ininterrupta, ela não deixa de funcionar, ainda que esse corpo sucumba. Você continua a pensar como Rogério aqui. Em algum momento você faz a transição, quando você se percebe enquanto Rogério, o corpo lá morto,
como eu não tenho apego nenhum a Rogério, eu não faço questão de ser Rogério, eu já larguei meu modus operacional de Rogério e meu espírito já foi se assumindo. Mas aí, ei, você tem que voltar a ser Rogério, porque você vai voltar para o corpo. Ou seja, esse eu que cada um de nós tem, que é o eu automático da gente, é o piloto automático, é esse eu do ego, esse eu, quando esse corpo morre, eu pude perceber com muita tranquilidade que ele continua ininterruptamente funcionando. Se ele for um ego apegado à sua experiência na Terra, ele vai continuar funcionando de tal forma que não vai permitir que o eu profundo dele, ou seja, a mente espiritual, ele vai continuar sendo Rogério o tempo inteiro, atrás de... Então, assim, quando o nosso ego afeta o eu mais profundo nem surge no nosso psiquismo, a gente não dá brecha para ele. Se o nosso espírito for tão egóico quanto o seu ego, também esse eu superior, que é a consciência cósmica do espírito que me anima, também não se expressa. E, obviamente, se esses três níveis não se interagem num sentido maior, o eu sagrado, que talvez seja a única coisa real que existe em nós ou em mim, não tem como eu, Rogério, aqui na ponta, como só a pontinha de um iceberg, perceber essa profundidade real que há no âmago de cada um de nós. Então, assim, é meio estranho, mas é da vivência de cada um. Eu já escutei descrições diferentes, eu tenho a minha própria forma de vivenciar isso, já vivenciei. Hoje vivencio menos a pedido dos próprios mentores espirituais, porque, como eu preciso atuar no DNA corporal, quando a gente está nesses níveis de consciência mais profundo, não é aqui que o nosso eu está. E como, no meu caso, eu, terreno de Rogério, tem que continuar existindo, então eu não posso, entre aspas, nessa vida, ter o privilégio de repousar em mim mesmo, entre aspas, mais tempo. Mas aqui eu faço uma última observação para devolver a palavra a quem quiser. O espírito que me anima, que não sou eu, Rogério, esse espírito que me anima, já teve outros eus no passado que treinaram bastante a arte da meditação, a moda tibetana, a moda budista, a moda hindu. Então, assim, o eu, Rogério, é alguém que pega carona num processo que já estava vinculado ao espírito que me anima. Então, eu tenho que dizer isso. Às vezes, numa vida só, a Kriya Yoga é tão maravilhosa que ela propõe exercícios e até diz, Yogananda insiste nisso, que numa vida, às vezes, você consegue fazer o que não fez em 500. Tá? Mas, no caso do espírito que me anima, que sustenta essa personalidade de Rogério, Rogério é só o nome que os meus pais deram a esse corpo, mas eu não sou Rogério. Tenho que falar como se fosse, como vocês também não são. Esses psiquismos aí, mas quando a gente se confunde com ele, a gente pensa que é. Mas esses nomes que vocês têm e esse modo de pensar que cada um que presente tem, é o epifenômeno de um encosto chamado espírito da gente num corpo material que produz essa coisa que pensa e a gente pensa que pensa. Aí pensa que é Rogério. Mas quando você percebe que essa coisa funciona e que Rogério pode não existir e alguém mais profundo em você fazer funcionar você enquanto Rogério, aí você sabe que há alguém mais íntimo. Não, mas isso não pode ser um espírito amigo? Pode também. Ou seja, o corpo humano é aquilo que eu tento falar no Mentalma. Foi algo que foi criado para ser dominado por inteligências de fora, inclusive a do nosso próprio espírito. Então, assim, a coleção que o espírito que anima cada um de nós faz ou fez de vidas passadas, quando o ego dessa vida coloca essa coleção para funcionar, praticando alguma meditação,
retomando o exercício respiratório e voltando a meditar, isso aqui se linka automaticamente com a egrégora que você já conquistou naquele campo. É assim que as coisas funcionam. Mas a vivência aqui é fundamental, não é só conhecimento. Tem que ter vivência. Tem que parar, criar um ritmo respiratório diferente do usual, praticar esse ritmo, reter o ar sem esforço, mas o máximo de tempo que você possa, em alguns momentos, para trabalhar os seus chakras. Aí começa toda uma série de sequências, exercícios, conceitos, painéis psíquicos e espirituais que a gente não vai poder aqui explorar. Mas, objetivamente, parece existir, sim, para além do chamado eu superior, um eu mais profundo ainda, que eu chamaria do sagrado em cada ser. Pois bem, papel e caneta, e já tem mais participações ainda pela rede. Não se identificou, mas fala que Marcelo falou que só consegue a transcendência com meditação, só se consegue a transcendência com meditações. Será este o único caminho para todos? Ou cada pessoa pode transcender de outra forma, música, arte, etc.? A transcendência pode se dar, acredito eu, na minha ignorância, das mais diferentes formas. Como já dizia o sábio antigo, é caminhando que se faz o caminho. Mas o que eu questiono é o seguinte: como poderemos alcançar o divino em nós mesmos e nos conhecermos a nós mesmos, permitindo que o mundo exterior haja sobre nós, com barulho, com coisas que tirem o nosso foco da atenção? Eu não vejo outra alternativa. É possível que exista. Até peço um socorro para o Paulo Gustavo, nesse sentido, sabe muito mais do que eu. Mas como nós poderemos encontrar a nós mesmos e nos ligarmos com o divino, estando ligados com o mundo exterior? Podemos nos realizar das mais diversas formas, mas às vezes é necessário parar e escutar a voz do silêncio, o que nós, homens e mulheres ocidentais, não estamos acostumados. Por isso, como estava dizendo muito apropriadamente o Paulo, a dificuldade que nós temos em meditar. Não está no nosso código de DNA a realização desse procedimento, coisa que os orientais já têm. E é nesse sentido que eu digo. Eu acredito que é importante calar o nosso ego, sentirmos a voz do silêncio, para conhecermos coisas que os nossos sentidos físicos não são capazes de dar para nós. Eu continuo dizendo que a transcendência, em termos de criação de um novo padrão de percepção de si e também do mundo, se dá através da plasticidade do cérebro humano, porque só através da mudança do tipo de conexões ou das redes neurais que vão se formando é que eu consigo perceber as coisas de um jeito diferente, consigo ir além daquilo que o meu cérebro está programado para fazer. Não é natural, Marcelo reafirmou isso, não é natural o processo de você aquietar a sua vida exterior. É antinatural, por isso tão difícil. E o que Marcelo está querendo dizer é nesse sentido de só você se desligando temporariamente da quantidade absurda de estímulos sensoriais que a gente recebe o tempo todo, é que a gente pode dar ouvidos ao que está para além das impressões sensoriais que chegam ao cérebro. No entanto, refletindo a respeito da pergunta, nós podemos chegar a uma outra percepção, que é
o fato de certas situações permitirem alterações perceptíveis da consciência. O que eu quero dizer com isso? Talvez muitos aqui já tenham tido a experiência de colocarem uma música que gostam muito e no momento em que estão escutando a música ou fechando os olhos para escutá-la, sentem-se enlevados e elevados a um estado de espírito que é totalmente diferente daquilo que estavam sentindo anteriormente. Muitas dessas sensações são semelhantes ou idênticas às sensações atingidas com a meditação, inclusive. A música, dependendo de qual for, ela tem esse poder de elevar a consciência a um nível diferente. A música é uma vibração que, ao impactar o nosso cérebro, aciona percepções que em estados comuns nós não temos. Como a meditação nos propicia isso. Como também outros agentes vindos de fora. Eustáquio citou o uso de algumas plantas tidas como plantas de poder, etc., que também quimicamente alteram as percepções no nível das conexões sinápticas, fazendo com que você tenha uma percepção diferente sobre a realidade. Então, há substâncias, há situações, há músicas, há movimentos, há aromas, há várias coisas que são capazes de alterar o estado cerebral do momento, facilitando uma abertura de consciência para outras realidades. Funcionam como uma espécie de portais para as realidades dimensionais imediatas e, dependendo de como for, para realidades espirituais um pouco superiores a isso tudo. Então podemos, penso eu, atingir percepções mais profundas através de inúmeras situações. Na pergunta estava sendo citado a dança e a música como um todo. Entre outros. Mas não é qualquer música e não é qualquer dança. Teria que ser a música e a dança no nível daquilo que Rogério estava falando de manhã, no nível dionisíaco, que permite a despadronização dos processos ali, de percepção, de expressão. Muitos dançarinos, quando se permitem essa dança dionisíaca, eles chegam a alterar a sua consciência e vivenciam um estado ampliado, ou um estado muitas vezes meditativo, né? O fato é que, independente de qual for o estímulo, independente de qual for o contexto, para todo aquele que quer se